Como se livrar do ronco? 7 dicas de um médico otorrinolaringologista. Assista a este vídeo até o final e você receberá gratuitamente um livro incrível sobre como tratar o ronco e a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Vou te contar como você pode baixá-lo em formato Portable Document Format. Ronco. Quanta coisa tem nessa palavra? Você sabe, como em um poema, certo? Para o coração russo, tornou-se um. Mas não apenas para o coração russo, mas também em geral, 30% dos adultos roncam e pelo menos metade dessas pessoas ouve esse ronco. E o ronco como um som pode interferir na vida social. E há uma estatística que diz que na Inglaterra 10% dos divórcios estão relacionados ao ronco do parceiro na cama. Mas o ronco pode ser um sintoma de uma doença grave chamada síndrome da apneia obstrutiva do sono ou doença de parada respiratória durante o sono. O fato é que nossa garganta é um tubo muscular onde todas as paredes são móveis. Quando engolimos, ela se fecha e quando respiramos, ela se abre. E se houver fatores que contribuem para o estreitamento das vias respiratórias, principalmente a obesidade comum, nós temos uma verdadeira epidemia ou até mesmo uma pandemia de obesidade. Então, as vias respiratórias já estão se estreitando, a pessoa adormece, o tônus muscular diminui, a mobilidade das paredes aumenta e ocorre tal fenômeno. As vias respiratórias estão totalmente bloqueadas e ocorre um episódio de asfixia, basicamente uma parada respiratória, associada ao colapso das vias respiratórias ao nível da garganta. Continua. A segunda é grandes amígdalas, mandíbula inferior deslocada para trás, problemas com a respiração nasal, diminuição da função da tireoide, ou seja, existem várias causas para o ronco. Eu talvez iniciarei, como dizem, todos temos origem na infância e as doenças também, as crianças roncam também. Aos 3 a 7 anos, aproximadamente 10 a 15% das crianças roncam e cerca de 2% das crianças têm a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Aproximadamente 10 a 15% das crianças roncam e cerca de 2% das crianças têm a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E isso pode ser notado pelos pais que roncam ou têm filhos que roncam. Bem, você sabe, como médicos, infelizmente, nem sempre entendem as consequências do ronco. Dizem, espere, a criança vai superar isso, as amígdalas dela vão diminuir, os adenoides dela vão diminuir. E realmente será assim até os 18 anos. Mas o que pode acontecer? Literalmente, cerca de 1 ano atrás, minha mãe veio até mim e disse, o menino está roncando, tendo apneia do sono. Em 3 anos, ele praticamente parou de falar. Ele começou a perder peso. Embora uma criança deva crescer e ganhar massa corporal, ele tem enurese, ele tem, é claro, ronco com apneia do sono, ele tem expressividade reduzida, ele aprende muito mal bem, em 3 anos ele ainda não aprende, mas de alguma forma ele se desenvolve mal, ou seja, ele está crescendo como uma criança mentalmente limitada, especialmente se ele praticamente parou de falar. E os médicos, vendo tudo, dizem, vamos esperar, ele vai superar isso. Então, eu naturalmente digo à mãe, querida mãe, mamãe, não é muito bom falar mamãe, mamãezinha, certo? Vamos fazer um polígrafo. A criança está passando por uma polissonografia com 144 paradas respiratórias por hora. Normalmente, as crianças têm até uma parada respiratória por hora. O grau leve de apneia varia de 1 a 5, de 5 a 15 é moderado, acima de 15 é considerado grave por hora. E a criança tem 144 paradas respiratórias por hora. A saturação mínima de oxigênio no sangue é de 58, o que já é uma ameaça à vida. É praticamente incompatível com a vida. E dizem à criança, aguardemos até a maioridade. E por que essa sintomatologia? É compreensível que o sono da criança esteja perturbado. E o sono da criança é responsável pelo desenvolvimento físico e psicológico.
A produção do hormônio do crescimento, presente nas fases profundas do sono, diminui até quase inexistir. E essa criança cresce e se desenvolve fisicamente de maneira inadequada. Em adultos, os sintomas diferem um pouco. Isso é para que você suspeite de si mesmo. Se você ou seus entes queridos estão nesta situação, é um ronco alto, interrompido, é um sinal de parada respiratória durante o sono, ou seja, uma pausa, um ronco, uma pausa, um ronco. É um sono superficial inquieto e não refrescante. É hipertensão arterial noturna e matinal, micção frequente, 2, 3, 4 vezes por noite, praticamente com a bexiga cheia, dores de cabeça matinais e noturnas, suor noturno, a parte superior do tronco e a cabeça suam excessivamente. Diz que o travesseiro está úmido e isso é a sonolência diurna mais pesada. Além disso, isso é ainda uma perturbação do metabolismo, redução da produção de testosterona em adultos, diminuição da libido, sono ruim, diminuição da potência. Em geral, infelizmente, isso acaba levando à impotência nos homens. Essas são as sérias consequências do ronco e da apneia do sono em crianças e adultos. Portanto, é extremamente importante, em primeiro lugar, suspeitar, em segundo lugar, fazer o diagnóstico correto e, em terceiro lugar, lidar com essa situação. Além disso, existem abordagens médicas muito sérias aqui, talvez falemos sobre elas no final. Mas existem conselhos simples o suficiente que a própria pessoa pode aplicar em casa e, em geral, eliminar o ronco e talvez até aliviar significativamente a apneia. Então, 7 maneiras simples que você pode aplicar em casa para combater o ronco e até a apneia do sono sem recorrer a médicos. Primeiro, perder peso. Eu disse no início que a principal causa da apneia, do sono e do ronco é o excesso de peso corporal. Normalmente existe uma regra simples. Lembre-se de quanto você pesava antes de começar a roncar. Costumo fazer essa pergunta aos meus pacientes. Eu pesava 70 kg e agora? Agora eu peso 80. Então reduza o peso do corpo exatamente ao nível que era antes do ronco e o ronco desaparecerá. Claro, provavelmente é bem difícil para alguém que pesa 140 kg antes, pesando 70, emagrecer até 70, mas isso pode ser um problema separado. Se você começou a roncar recentemente e ganhou 3, 4, 5 kg desde então, é totalmente possível resolver o problema perdendo esses 3, 4, 5 kg novamente. Se você ganhou peso recentemente e ele está alto por mais de 5 anos, é necessário procurar nutricionistas e endocrinologistas. Se você tem parentes que roncam e o volume do ronco é comparável ao de um martelo pneumático, dê um like. Segundo método, isso é chamado de tratamento posicional. Às vezes uma pessoa ronca de costas, mas não ronca de lado. Ou uma pessoa tem apneia do sono e paradas respiratórias enquanto dorme de costas, mas não tem enquanto está de lado. Na verdade, o método mais simples é pegar uma camiseta ou camisola, costurar um bolso nas costas e colocar uma bola de ténis lá. E, na verdade, torna-se impossível virar de costas. Isso substitui maravilhosamente o cotovelo do vizinho, que está sempre cutucando e dizendo para virar de lado. Mas, em geral, após um mês, um reflexo condicionado de não dormir de costas se forma e a situação se resolve. Isso, claro, não cura, no sentido de que não eliminamos o ronco, mas realmente ajuda a lidar com o problema enquanto a pessoa está dormindo de lado. Ao mesmo tempo, prestando atenção, já falamos sobre o peso, que se você continuar ganhando peso, no final das contas a posição perde sua eficácia e você começará a roncar, ou terá apneia em qualquer posição do corpo. Portanto, ainda é um alerta de que outras ações precisam ser tomadas para reduzir o ronco e a apneia. O ronco leva ao trauma das vias respiratórias, porque é uma vibração constante e batendo uma na outra. E o céu suave que temos, se até olharmos para a nossa própria garganta, podemos ver uma pequena língua pendurada. Ela está constantemente batendo nas paredes das vias respiratórias, perdendo o tônus, pendurando, e isso ainda mais intensifica o ronco. Mas há um treinamento dos músculos do céu suave, da língua e da parte inferior da mandíbula, que permitem aliviar ou eliminar o ronco. E neste livro eu quero mostrar, diretamente são apresentados este treinamento. Lembre-se, eu disse que no final você poderá obter um link para este livro, baixá-lo completamente grátis. Então, aqui estão alguns exercícios dele. Primeiro, é o movimento da língua o mais longe possível para frente e para baixo, como se você quisesse alcançar a ponta do queixo. Existe uma pose de leão no yoga. Quando você estende a língua ao máximo, também precisa emitir um som alto de I.
Pode não funcionar muito bem de imediato, mas é um bom exercício para o palato mole. Isso treina os músculos da língua que movem a parte inferior para a frente. E se esses músculos estiverem tensos, a língua é ligeiramente movida para a frente. O céu vibra menos e a intensidade do ronco diminui. O segundo exercício envolve empurrar a parte inferior da mandíbula para trás com a mão e movê-la para a frente. É assim que acontece. Então, é esse o gesto de retrocesso que você faz com a mão. Estamos treinando e movendo para frente os músculos da parte inferior do corpo. Isso resulta na tensão dos mesmos músculos, movimento da parte inferior da mandíbula para frente e ampliação do tamanho anterior e posterior das vias respiratórias. E ao longo de um mês, se você se exercitar, a intensidade do ronco ou apneia pode diminuir em cerca de 30%. E se você tiver um caso geralmente não muito complicado ou ronco não muito forte, você pode se livrar completamente do ronco com a ajuda de tais exercícios. Você precisa fazer isso regularmente. Se parar, em um mês o tônus diminuirá e o ronco voltará. É muito importante criar um ambiente hipoalergênico no quarto. O ponto é que todos esses alérgenos que respiramos causam um inchaço da mucosa, especialmente se a pessoa tem alguma alergia à poeira doméstica, ácaros da poeira, pólen e assim por diante. A congestão nasal é intensificada, a inflamação nasal, ou seja, todas as vias respiratórias se tornam inflamadas, elas já estão, o tônus também diminui contra o pano de fundo de tal reação alérgica e isso pode causar e agravar o ronco e até mesmo agravar a apneia. Portanto, a primeira coisa a fazer é remover tudo, especialmente os antigos, travesseiros de penas ou algum tipo de roupa de cama de algodão ou penas. O fato é que tudo isso é um terreno fértil para ácaros, poeira doméstica, que pode causar alergias. As almofadas precisam ser substituídas a cada 3 anos. Eu me lembro dos velhos tempos, eu morava na cidade, mas me lembro que no inverno as pessoas levavam os travesseiros para fora para congelar e no verão para secar ao sol. Costuma ver travesseiros nos pátios agora? Eles estão todos apodrecendo em casa. Pegue um travesseiro, coloque-o em um saco de plástico e coloque-o no freezer, nos grandes freezers, a menos 18 nos refrigeradores modernos, por dias. E isso desinfeta muito bem o travesseiro, porque toda a vida lá simplesmente morre. Claro, ela não sai, mas aos poucos, se continuar mexendo no travesseiro, ela de alguma maneira vai embora. Mas a cada 3 anos temos que trocar o travesseiro. O que também é importante, especialmente se você tem alergia a ácaros de poeira doméstica ou mesmo a poeira doméstica, é usar um travesseiro no colchão. Tudo bem, você pode trocar, você pode lavar, mas você não conseguirá lavar todo o colchão. Há isolantes no colchão. Quando você coloca isso no colchão, isola muito bem o colchão dos nossos resíduos biológicos, o suor não penetra e assim por diante, menos ácaros se desenvolvem lá. E além disso, você pode remover e lavar este protetor de colchão, reduzindo assim a poluição do ambiente. Em seguida, não deve haver aspiradores de pó no quarto. E o que é isso? São livros em estantes abertas, são quaisquer bibelôs, são tapetes. Ou seja, o quarto deve ter uma cama, e de preferência com roupa de cama limpa, novos travesseiros e assim por diante. 2 criados mudos, preferencialmente um armário com portas de correr, tudo. Sem tapeçarias, sem ikebanas, sem cores. Flores, elas fornecem oxigênio, talvez eles forneçam um pouco de oxigênio, mas eles próprios coletam poeira, especialmente se forem flores fluorescentes tão feias quanto qualquer uma. E em segundo lugar, uma enorme quantidade de poeira, sujeira, esporos e tudo isso é liberado na atmosfera a partir do solo. Também respiramos tudo isso, então não deveria haver flores no quarto. Lembre-se de lavar as cortinas pelo menos uma vez a cada 6 meses. Melhor a cada 3 meses, porque elas também coletam poeira. Quinto, é necessário criar uma umidade adequada no quarto. Na temporada de aquecimento, nosso clima é semelhante ao continental e seco. E a temporada de aquecimento, por exemplo, na faixa média da Rússia, dura meio ano. Frio, seco, o aquecimento adicional ainda seca o ar. E em nossos apartamentos, a umidade pode cair para 20% de umidade relativa, que é a umidade do deserto do Saara durante o dia no verão. E, naturalmente, tudo seca, a pele seca, as mulheres acordam, dizem que tenho muitas rugas e isso também é uma reação mucosa à secura com a congestão nasal, com a congestão da garganta e isso também pode causar e agravar o ronco. Aliás, quero dizer que a higiene do sono é um elemento extremamente importante para um sono saudável. E eu digo em outros vídeos
que devemos lidar com o estresse, se estamos falando de insônia, devemos tomar alguma desintoxicação de informação, carga física, mas também devemos criar um ambiente confortável no quarto. Aliás, se você tem estresse, insônia, além de roncar, eu tenho um ótimo mini-livro, escrito justamente sobre como, em primeiro lugar, diagnosticar o estresse e a insônia em si mesmo, e em segundo lugar, como lidar efetivamente com isso. Na descrição deste vídeo, você pode encontrar um link para este livro notável. Sexto, precisa-se assegurar a respiração nasal adequada. Já falamos sobre a alergia, que também pode causar congestão nasal e fazer a pessoa respirar pior pelo nariz. Mas às vezes temos uma respiração nasal ruim periodicamente em resposta, por exemplo, a algumas doenças respiratórias, resfriados. E isso também pode causar ronco situacional e até paradas respiratórias durante o sono. Nesse sentido, você pode simplesmente usar descongestionantes, chamados assim, ou medicamentos vasoconstritores, que você pinga no nariz e, consequentemente, facilita a respiração nasal e a pessoa ronca significativamente menos. A única coisa importante a entender é que esses medicamentos vasoconstritores não devem ser usados por mais de 3-4 dias seguidos, porque pode desenvolver dependência e depois, se você não usar, fica ainda pior do que era no início. Nesse sentido, se após 4-5 dias de uso de medicamentos vasoconstritores você não teve dificuldade na respiração nasal, idealmente, provavelmente é melhor, claro, conversar com seu médico, mas a abordagem padrão ainda envolve o uso de corticosteroides tópicos locais, que têm ação anti-inflamatória e antialérgica. Talvez eu vá ao otorrinolaringologista novamente e seria uma boa recomendação dizer, claro, consulte um médico, mas infelizmente nem todo mundo pode chegar a um otorrinolaringologista e discutir tudo isso imediatamente com ele. Então, o padrão é que 4 a 5 dias de medicamentos vasoconstritores não são suficientes, sendo necessária pelo menos mais uma semana de uso de corticosteroides tópicos para reduzir o inchaço e melhorar a respiração nasal. E mais uma pequena dica de vida. Há tiras nasais especiais, elas são adesivas e rígidas. Elas aderem às abas do nariz, tentam se expandir e abrem as abas do nariz para os lados. A pessoa passa a respirar melhor simplesmente ao abrir mecanicamente as abas do nariz. Aliás, vocês mesmos podem realizar esse teste. Pegue e com os dedos assim ao lado das abas do nariz, abra um pouco e respire. Se você realmente respira melhor, então sim, você tem um problema com o fato de que a passagem estreita no nariz e a abertura das abas do nariz facilitam a sua respiração nasal. Aliás, quando tenho alguma infecção respiratória, prefiro, em vez de pingar gotas, colar essa faixa e, na verdade, isso melhora a respiração nasal. Nem preciso pingar essas gotas. Escreva nos comentários o que provoca o seu ronco. E eu leio os comentários, talvez eu possa dar algumas dicas sobre como lidar com essa situação. Limitar ou parar o consumo de álcool e parar de fumar. O álcool relaxa os músculos da garganta e as bebidas fortes também aumentam a produção de muco, o que causa e agrava o ronco. Existem estudos que mostram que se uma pessoa de 70 quilos consome 200 gramas de vodka, uma dose considerável, isso duplica a gravidade do ronco. Isso pode até levar a complicações sérias, como crises hipertensivas, infartos ou derrames, ou morte súbita durante o sono. Esta também é uma situação descrita quando pacientes com apneia consomem grandes doses de álcool. Fumar é uma lesão química nas membranas mucosas e também causa inflamação e edema, o que também agrava o ronco. Com álcool, idealmente o consumo de álcool deve ser completamente interrompido e isso, consequentemente, reduzirá a probabilidade de ronco. No que diz respeito ao fumo, a situação aqui é mais complexa, especialmente para pessoas obesas. Uma pessoa que fumou por bastante tempo pode ganhar peso significativo se parar de fumar. E lembre-se, o ganho de peso é uma das principais causas do surgimento da apneia do sono. Portanto, se você tem um peso corporal excessivo e fuma, primeiro você precisa criar uma margem de peso corporal, idealmente perder pelo menos 10% e então parar de fumar, porque potencialmente você pode ganhar esse peso. E o que posso sugerir é que pelo menos 2 horas antes de dormir não fume, porque haverá menos flacidez do tecido. E após o último cigarro, gargareje profundamente a garganta com óleo vegetal por cerca de 30 a 40 segundos e, claro, cuspa. O óleo é bastante eficaz na remoção de possíveis toxinas,
ou fuligens que se depositam nas vias respiratórias e causam inflamação e inchaço adicionais. Como prometi, no final, mostro novamente este notável livro, Como Tratar o Ronco e a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. Na descrição deste vídeo vou fornecer um link onde você pode baixá-lo totalmente grátis. Aqui há muitos outros conselhos sobre como lidar com o ronco por conta própria, mas ao mesmo tempo, os métodos médicos para tratar a apneia do sono também são descritos e, em geral, depois de lê-lo, você entenderá quando já é hora de consultar um médico, porque a apneia do sono pode ser prejudicial à sua saúde.